Uma das maiores polêmicas da televisão brasileira aconteceu no palco do programa apresentado por Danilo Gentili, e envolveu a cantora Ludmilla em uma entrevista que deveria ser leve, mas acabou se transformando em um confronto tenso e histórico. O episódio começou com a atmosfera característica do talk show: iluminação quente, plateia animada, trilha sonora envolvente e um clima descontraído entre o apresentador e a convidada. Ludmilla estava ali para promover seu novo álbum, repleto de músicas que já estavam conquistando as paradas, e parecia totalmente à vontade. Ela entrou no estúdio sorrindo, acenando para os fãs, trocando brincadeiras com a banda e demonstrando um carisma que conquistava até quem não acompanhava sua carreira. Danilo, com seu humor ácido e rapidez nas piadas, puxava assuntos sobre bastidores, curiosidades das gravações e histórias engraçadas das turnês, e a conversa fluía de forma natural. Mas antes de saber tudo o que rolou nessa história, já se inscreve no canal e vem com a gente. A plateia ria, a energia era positiva e tudo indicava que seria mais uma edição memorável do programa, marcada por momentos engraçados e descontraídos. A expectativa era alta. Afinal, Ludmilla raramente aparecia em entrevistas longas na TV e havia grande interesse do público em ver um lado mais pessoal e íntimo da artista. O cenário imponente do programa, com sua mesa característica, a caneca do apresentador e o esquiline iluminado ao fundo, dava ao encontro uma aura de importância e proximidade ao mesmo tempo. A troca inicial entre eles parecia indicar que nada poderia quebrar aquele clima amistoso. Ludmilla se mostrava solta, contando histórias sobre os bastidores de seu novo álbum, revelando inspirações, falando de colaborações com outros artistas e até interagindo diretamente com alguns fãs presentes na plateia, arrancando aplausos entusiasmados. Danilo, como de costume, aproveitava para inserir pequenas provocações bem-humoradas, aquelas típicas que fazem parte da identidade do programa, e a cantora respondia no mesmo tom, rindo e mantendo o ritmo descontraído. Tudo estava sob controle, sem sinais de que qualquer tensão pudesse surgir. O público em casa acompanhava, nas redes sociais, com comentários animados e prints dos melhores momentos, enquanto a audiência televisiva se mantinha estável e engajada. Era o tipo de entrevista que reforçava a imagem de Ludmilla como uma artista carismática e versátil, capaz de transitar entre a música e o entretenimento sem esforço. Porém, o que ninguém imaginava naquele momento é que a conversa tomaria um rumo completamente inesperado. Bastaria uma única pergunta, aparentemente inocente, para transformar aquele encontro agradável em um dos momentos mais polêmicos da televisão recente, marcando tanto a carreira da cantora quanto a história do programa. O que começou como uma promoção de álbum terminaria como um caso emblemático de como o debate político pode invadir e redefinir o rumo de um espaço dedicado ao entretenimento. O clima descontraído da entrevista começou a mudar quando Danilo Gentili, após uma sequência de perguntas sobre música e carreira, resolveu abordar um tema que fugia completamente do roteiro inicial. Com seu tom característico, meio sério, meio brincalhão, ele perguntou a Ludmilla o que ela achava do cenário político atual do país. A questão foi feita de forma aparentemente casual, quase como se fosse mais uma provocação para gerar uma resposta espirituosa, mas a reação da cantora mostrou que o assunto tocava em algo profundo. Inicialmente, Ludmilla respondeu de maneira genérica, falando sobre a importância de melhorar a educação e investir na cultura, mantendo um tom polido e ainda sorridente. Porém, à medida que desenvolvia o raciocínio, sua expressão começou a mudar e a postura descontraída deu lugar a um semblante mais sério. Sua voz, antes leve, ganhou firmeza e intensidade, e a plateia percebeu que o assunto havia tomado outro rumo. Ela começou a criticar de forma mais direta a condução política nos últimos anos, e rapidamente direcionou suas palavras aos eleitores do ex-presidente, descrevendo-os como desinformados ou muito burros. A frase caiu no estúdio como um peso. O riso que antes ecoava foi substituído por um silêncio constrangedor, quebrado apenas por alguns murmúrios vindos da plateia. Danilo, percebendo a tensão no ar, tentou intervir de forma sutil, lembrando que o programa recebia pessoas de diferentes visões e que o respeito às opiniões divergentes era fundamental. No entanto, sua tentativa de suavizar a situação foi interpretada por Ludmilla como uma tentativa de silenciá-la. Ela rebateu, afirmando que não estava ali para passar pano para a ignorância e acusou o apresentador de ser conivente com a burrice. A troca de olhares entre eles ficou visivelmente mais carregada. O ambiente, antes leve, agora parecia denso e carregado de uma tensão quase palpável. Alguns membros da plateia desviavam o olhar, outros acompanhavam atentos,
como se aguardassem para ver até onde aquilo iria. A cada frase, a cantora aumentava o tom, defendendo seu direito de se expressar e reforçando suas críticas, enquanto Danilo tentava, sem sucesso, retomar o controle do diálogo. As câmeras captavam tudo: os gestos firmes de Ludmilla, o rosto sério do apresentador e a reação contida do público. Nas redes sociais, trechos da conversa começavam a ser compartilhados em tempo real, com internautas divididos entre apoiar a coragem da artista e criticar a forma como ela se dirigia à parte da população. O momento que começou como um simples desvio de pauta agora se transformava, diante de todos, em um embate político carregado de emoção e risco, preparando o terreno para o inevitável confronto que viria a seguir. A tensão chegou ao limite quando Ludmilla, já exaltada, começou a gesticular de forma mais intensa e a repetir suas críticas aos eleitores do ex-presidente, reforçando as expressões desinformados e muito burros com um tom cada vez mais cortante. Danilo Gentili, que até então vinha tentando manter um semblante neutro, respirou fundo e decidiu intervir de forma mais firme. Ele afirmou que não poderia permitir que a plateia e os telespectadores que pensavam diferente fossem desrespeitados daquela maneira, ressaltando que a diversidade de opiniões era parte essencial de um país democrático. A fala do apresentador, embora dita com calma, soou como um divisor de águas no estúdio. Ludmilla imediatamente encarou, em voz alta, disse que ele estava passando pano e que ser tolerante com certas opiniões era o mesmo que ser cúmplice da burrice. O embate verbal se intensificou, e o clima no ar deixou de ser apenas tenso para se tornar abertamente hostil. A plateia, que até então estava em silêncio, começou a reagir com murmúrios mais altos, alguns demonstrando apoio à cantora, outros balançando a cabeça em desaprovação. Danilo, visivelmente contrariado, colocou a caneca de lado e adotou uma postura mais séria, olhando diretamente para a convidada. Ele disse que respeitava a trajetória dela, mas que como apresentador não poderia aceitar insultos generalizados a uma parcela do público que também fazia parte da audiência do programa. Em seguida, de forma clara e sem rodeios, pediu que Ludmilla se retirasse do estúdio. O pedido pegou muitos de surpresa, e por um breve instante o silêncio tomou conta do ambiente. Ludmilla, indignada, levantou-se da poltrona e questionou se estava sendo censurada. Sem esperar resposta, começou a falar alto sobre mídia corporativa e controle da narrativa, acusando o programa de não suportar opiniões fortes. A segurança, de forma discreta mas decidida, se aproximou para conduzi-la até a saída. Enquanto era escoltada, a cantora ainda se virou para a plateia, dizendo que não se calaria e que aquilo apenas confirmava o que ela pensava sobre os meios de comunicação. As câmeras captaram cada passo, cada palavra e cada expressão, enquanto o público assistia atônito à cena. Alguns aplaudiam em sinal de apoio, outros permaneciam imóveis, chocados com o que viam. A repercussão do incidente. A polarização foi evidente. De um lado, fãs e defensores da cantora aplaudiam sua postura, dizendo que ela teve coragem de falar o que muitos pensavam, acusando o programa de não tolerar opiniões críticas. De outro, internautas e admiradores de Danilo Gentili defendiam a atitude do apresentador, argumentando que ele apenas protegeu a audiência de ofensas generalizadas e manteve a postura profissional diante de uma situação delicada. A discussão se estendeu para além do público comum. Outros artistas e personalidades públicas se manifestaram, alguns prestando solidariedade a Ludmilla e criticando a decisão da produção, enquanto outros elogiaram Danilo pela firmeza e pelo respeito demonstrado aos telespectadores. A própria cantora, ainda naquela noite, publicou um vídeo em suas redes afirmando que não se arrependia de nada do que disse, reforçando suas críticas e acusando o programa de querer calar vozes dissonantes. Poucas horas depois, a emissora responsável pelo programa divulgou uma nota oficial explicando que o talk show é um espaço de entretenimento, aberto a todas as opiniões, mas que não tolera ataques ofensivos contra qualquer grupo de pessoas. A declaração reafirmava o compromisso com a pluralidade, mas deixava claro que insultos não seriam permitidos. Essa nota foi amplamente compartilhada e também gerou reações divididas. Nos dias seguintes, o episódio seguiu sendo pauta em programas de TV, podcasts e portais de notícias, que revisitaram a gravação, analisaram as falas e repercutiram as possíveis consequências para ambos os envolvidos. Especialistas em comunicação e política comentaram sobre como a polarização no Brasil estava transbordando para todos os espaços, inclusive para programas de entretenimento que tradicionalmente evitavam embates desse tipo. Para Ludmilla, o momento trouxe visibilidade intensa,
mas também críticas que poderiam afetar parcerias e convites futuros. Já para Danilo Gentili, o episódio reforçou a imagem de um programa que não foge de polêmicas, mas que também enfrenta a pressão de lidar com uma audiência cada vez mais fragmentada. Ao final, a situação deixou uma marca não apenas na memória do público, mas também no debate sobre os limites entre liberdade de expressão e respeito mútuo. A pergunta que passou a ecoar entre internautas e espectadores era inevitável. Afinal, quem agiu de forma correta nessa situação? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa história.